parte 3 da aula, que vai ser mais relacionada à gramática, né? Então, algumas pessoas confundem na ortografia o uso do A sem H, o A craseado e o A com H. Então, a gente vai revisar quando que é que cada um deles aparece. O uso de A sem H, o A craseado e A com H, de acordo com a norma culta, envolve algumas dificuldades que apenas um bom conhecimento gramatical é possível resolver. Ao longo do curso, no estudo de regência, crase e concordância, já foram vistos os casos mais importantes do emprego dessas palavras. Agora é o momento de revisar e encerrar, por meio dos exercícios a seguir, esse importante assunto de instrução linguística básica. Então, a gente vai fazer uma revisão, né, de quando que eu uso cada um desses As. Observe a tabela a seguir alguns empregos dessas palavras e suas respectivas designações gramaticais. Não entendi a piada. Então, esse A aqui, na verdade, ele está representando um artigo definido. Então, que está se relacionando com o substantivo piada. Então, nós temos esse A sem H, que indica artigo. Embaixo, ninguém a compreendeu. Esse A agora, ele não está exercendo a função de um artigo. Na verdade, agora ele exerce a função de um pronome pessoal, que está substituindo um substantivo. Qual seria esse, né? Ninguém entendeu, ninguém compreendeu a menina, por exemplo, né? Então, ao invés de eu escrever a menina, eu coloquei ninguém a compreendeu. Ou posso estar substituindo um pronome, ninguém compreendeu ela. Né? Então, essa construção não é gramaticalmente aceita. Então, o que eu faço? Eu coloco o meu pronome na frente do meu verbo compreender. Então, aí nesse caso, nós não temos um artigo, nós temos um pronome. Então, o pronome, ele também é um A, sem H e sem crase. Próximo. Assistimos a um espetáculo emocionante. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, nesse caso, nós temos aí um verbo, assistir, que precisa de uma preposição a, né? Porque quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, nesse caso, esse a aqui é um a que indica uma preposição, está cumprindo a função de uma preposição. Então, a gente já viu que o a ele pode indicar artigo, pronome ou preposição. 4. Assistimos a cerimônia em silêncio. Agora, o que nós temos aí? Nós temos um A craseado. O que é o A craseado mesmo? O A craseado é quando eu tenho uma junção de uma preposição que é pedida pelo verbo, né? Mas também uma junção do artigo definido que vai antes de alguma palavra que está no feminino. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos assistimos a cerimônia. Quem assiste, assiste a algo. E cerimônia é uma palavra feminina, né? Que aceita o artigo na frente, é um substantivo. Então, a cerimônia ficou um A craseado pela junção da preposição e do artigo. Embaixo, iremos daqui a pouco. Esse A aqui agora é uma preposição que está indicando tempo futuro. Então, ela não está exercendo função de artigo, não está exercendo função de pronome, não. Ela só está exercendo uma função de preposição que liga a palavra daqui e a palavra pouco. 6. Eu morava a 2 quarteirões do estádio. Essa preposição a aqui, agora, na verdade, ela está indicando distância. Então, quando eu quero indicar uma distância, eu uso o a sem o h. 7. Ele saiu há pouco. Aqui nós temos o a com h, que vem do verbo haver, que indica tempo transcorrido. Então, eu vou usar o a com h quando eu quiser indicar um tempo que está no passado ou um tempo que está transcorrido. Que também, no caso, vai estar no passado, né? Porque se transcorreu, é algo que já aconteceu. 8. Sairemos a 1 hora. O a craseado, ele é aceito sempre antes de horas. Então, sempre que a gente tiver algum horário, algum número demarcando o horário, a gente coloca a preposição na frente. 9. No livro, há muitas ilustrações. Agora, o verbo haver, ele está exercendo a função do significado do verbo existir. Então, no livro, existem muitas ilustrações. Então, o A com H, ele pode indicar tanto passagem de tempo, como também existência, indicar existência. Ele pode ser substituído pelo verbo existir. 10.
a água escorria lenta, gota a gota. Então, quando nós temos palavras repetidas, né, como gota a gota, a gente utiliza a preposição a aí entre elas, sem crase. Como, por exemplo, também, né, se fosse pouco a pouco, seria o mesmo uso, né, o a sem crase, sem h, porque está entre palavras repetidas. Então, agora a gente vai fazer os exercícios para fixar, né? 1. Classifique a palavra destacada nas orações a seguir. A. Ouvia a música distraidamente. Esse A, o que será que ele está indicando? Ele está indicando um artigo, um pronome, uma preposição? O que será que é? Aí, nesse caso, ele está indicando um artigo definido do substantivo música, tá? A gente pode tirar essa dúvida substituindo a por um artigo indefinido, como, por exemplo, ouvia uma música. O sentido da frase foi o mesmo? Coube. Então, aí a gente já sabe que, na verdade, esse a está exercendo a função de artigo. B. Não cheguei a nenhuma conclusão. Esse a aí, na verdade, ele está indicando uma preposição, né? Porque quem chega a algum lugar. Não usamos a crase porque não aparece crase na frente dessa palavra aqui, ó, nenhuma. Tudo bem? Então, aqui é preposição. C. Aludi às minhas dificuldades financeiras, mas ela as ignorou. Então, o que nós temos aqui, né? No primeiro a, o a craseado, né? O as, nós temos uma junção de uma preposição e um artigo, como todos os as craseados são, né? Então, a gente tem a preposição, que é quem alude a alguma coisa. Então, a gente tem a preposição do verbo aludir. E a gente também tem o artigo, que vai na frente aí, ó, do pronome minhas, né? Então, aludi a as minhas dificuldades. Por isso que se transformou num a craseado. Mas ela as ignorou. Então, ela ignorou o quê? As dificuldades, né? As dificuldades financeiras. Reparem que aí, na verdade, eu tenho um as que indica um pronome. Por quê? Porque eu estou substituindo um termo que eu não quero repetir na minha frase. O termo é dificuldades financeiras. O pronome, ele tem essa função de substituir termos para que a frase não fique repetitiva. Então, mas ela ignorou as minhas dificuldades financeiras. Então, esse as aí é usado justamente para evitar essa repetição aí da frase. Próximo, D. Ele pagou a conta há muito tempo. Aí nós temos o A com H, por quê? Porque ele está indicando o tempo que se passou, né? Então, está indicando um tempo passado aí. Quando a gente está associando ao tempo passado transcorrido, a gente utiliza o A com H. E embaixo, E. Sei que há muitas contas para pagar. Então, aí esse A com H, ele está escrito dessa forma, não porque ele está indicando passagem de tempo, mas sim porque ele está indicando a existência de algo, né? Eu sei que existem muitas contas para pagar. Então, posso substituir o a pela palavra existir. Certo? Então, vamos para a próxima. Atividade 2. Deixa eu abaixar aqui para vocês. Para recordar o emprego da crase, resolva o teste a seguir. Então, aí nós temos uma tirinha do lugar. Não volte tarde, fique longe da taverna. Não se suje. A Helga parece minha mãe. A Helga é a mulher do Agar, né? A esposa dele. Mas tudo bem. Eu também não obedecia à minha mãe. Então, ele está fazendo tudo aquilo que ela disse para ele não fazer. Né? Ele está lá na taverna, ele está bebendo, ele provavelmente vai voltar tarde, sujo, né? Então, está desobedecendo ela completamente. Então, aqui a gente tem a crase, né? Eu também não obedecia à minha mãe. Quem obedece, obedece a alguém. Então, a gente vê que é um verbo, o verbo obedecer, ele pede o uso da crase. Então, a gente tem aí a preposição e a gente está na frente de um pronome, né? O pronome possessivo. Quando a gente tem um pronome possessivo, o uso da crase, ele é facultativo. Eu posso usar como posso não usar. Nesse caso aqui, na tirinha, foi escolhido a opção de se usar a crase, né? Então, é um uso correto. Então, vamos lá. 2. Levando-se em conta o emprego da crase no trecho não obedecia à minha mãe no último quadrinho da tirinha anterior, é linguisticamente adequado afirmar que ela é... Vamos subir aqui.
Necessária, pois nela ocorre a fusão da preposição a com o pronome demonstrativo a e está diante da palavra feminina. Ela é necessária? Bom, como eu falei, ela é facultativa. Eu posso escolher entre usar a crase antes de pronome demonstrativo ou não. Então, eu poderia usar a crase como eu poderia não usar, tanto faz. Aí é a escolha minha, né? A escolha do autor, né, no caso. B. Inadequada, uma vez que o verbo obedecer é transitivo direto e não admite preposição. Bom, o verbo obedecer ele é transitivo indireto porque ele pede o uso da preposição, né? Porque quem obedece, obedece a alguém. Então, essa também não pode ser. Facultativa, pois embora complete um verbo transitivo indireto com preposição obrigatória, está diante de pronome possessivo feminino. Então, essa aqui parece que é a correta, né? Justamente porque eu tenho a opção de usar crase ou não diante de pronome possessivo feminino. Então, na verdade, a alternativa correta é a letra C. E por último, atividade 3. Complete as orações a seguir com o A sem H e sem crase, o A craseado ou o A com H. A. Cheguei ao estádio a 1h da tarde para assistir a uma apresentação de rock. Bom, a primeira, né, estamos diante de hora, né, de horário. Então, se estamos diante de horário, nós temos que colocar o A craseado. Então, cheguei ao estádio a 1h. Esse A é craseado. Para assistir a uma apresentação de rock. Bom, quem assiste a alguma coisa, né? Mas a gente tem que prestar atenção, o que nós temos aí na frente? Nós temos o artigo indefinido uma, né? Eu não posso colocar a crase antes do artigo indefinido uma. Só vai crase antes de uma quando estiver indicando hora, né? Como foi acima. Então, aí eu vou colocar o A normal, sem H e sem crase. B. Ele se referia à minha irmã sem a conhecer. Bom, esse primeiro A aí, quem se refere a alguém. Então, é um verbo que pede a preposição, né? Mas aí é o mesmo caso da atividade 2, né? Como eu tenho um pronome possessivo feminino antes dele, eu posso usar a crase como posso não usar, né? Aí vocês que vão escolher. Coloquem as duas opções, com crase e sem crase. E depois, sem a conhecer. Sem conhecer quem? A minha irmã, né? Então, na verdade, esse A aí é um A que está indicando um pronome que substitui a expressão minha irmã. Então, também não vou colocar crase e não vou colocar H. É um A normal. Fora que não vai crase antes de verbo, né? Olha lá o verbo conhecer. Não posso colocar a frase antes de verbo. C. Nádia saiu há bastante tempo, mas eu só poderei sair daqui a 1h. Então, observem o seguinte, né? A primeira saiu há bastante tempo, está indicando uma passagem de tempo, né? Tempo transcorrido no passado. Então, é o A com H. E a próxima, mas eu só poderei sair daqui a 1h, está indicando o futuro, né? Só posso sair daqui a 1h. Então, quando indica o futuro, mesmo que seja relacionado ao tempo, aí eu vou usar o A sem H e sem crase, tá? Então, A com H é quando eu for indicar o tempo passado e A sem H e sem crase quando eu for indicar a passagem do tempo, mas que está no futuro. Tudo bem? D. O estádio fica a 10 quadras da minha casa. Aí, eu também vou utilizar o A sem H e sem crase, porque ele está indicando distância. Então, o A que indica distância, ele é uma preposição, tudo bem? Mas eu não vou usar a crase também, porque quando ele vem com esse sentido de distância, eu uso o A normal, sem crase e sem H. E. Ainda há 10 quadras para chegarmos no estádio. Esse daí vai ser o A com H. Por quê? Porque ele vem no sentido de existir, né? Então, ainda existem 10 quadras para chegarmos ao estádio. F. Eu contei a anedota a ela. Esse primeiro A aí, vamos ver se a gente consegue trocar ele por uma? Eu contei uma anedota. Bom, se eu consigo trocar ele por uma, que é um artigo, então ele também vai ser um artigo, né? Então, ele é o artigo definido. Então, eu vou colocar só com o A normal, sem crase e sem H. E o próximo, a ela.
né? Esse a ela, quem conta algo a alguém. Mas olha o que a gente tem antes aí do a, né? A gente vai ter um pronome. Nunca vamos utilizar o a craseado antes de pronome. Então, a gente vai colocar o a normal. Tudo bem? Se fosse a palavra menina ao invés de ela, aí a gente colocaria o a craseado. Mas como a gente tem aí um pronome pessoal, né? A crase nunca vai antes de pronome pessoal. Ela só pode ir antes de pronome possessivo. G. O ladrão confessou roubo à polícia. Quem confessa, confessa algo a alguém, né? Então, nós temos polícia, que é uma palavra feminina. Então, a gente vai utilizar aí o a craseado. H. O ladrão viu-se face a face com a polícia. Observem que face a face são palavras repetidas, né? Então, para palavras repetidas, a gente usa o a normal, sem crase e sem H. Próximo. Face com a polícia. Troca esse A aí por com uma polícia. Uma policial, né, por exemplo. Então, aí também é um artigo, então vai ser o A normal, sem H. E ela chegou às 5 horas da tarde. Bom, 5 horas da tarde é um horário, né? Sempre antes de horário, a gente vai colocar crase. Então, as com crase aí. A minha casa. Quem chega a algum lugar, né? Minha, pronome possessivo, posso usar crase ou não. Então, aí vai ficar opcional. Vai ficar, posso colocar o a normal ou o a craseado. Tanto faz, coloquem aí as duas opções para vocês verem que é possível. J. O acusado só fará seu depoimento à justiça daqui a 2 dias à vista de todos. O primeiro A que nós temos, né? Quem acusa a alguma coisa, né? Quem faz uma acusação, faz alguma acusação a alguma coisa. Justiça é uma palavra feminina. Então, aí no primeiro nós temos o a craseado. Daqui a 2 dias. Bom, 2 dias está indicando aí futuro, né? Tá se relacionando com o tempo, mas o tempo no futuro. O tempo no futuro é o a normal sem H. À vista de todos. Essa palavrinha aí, essa expressão à vista, é um advérbio. E antes de advérbios femininos, a gente pode utilizar a crase, tá bom? Então, na J ficou acraseado, anormal e acraseado novamente. Tudo bem? Espero que vocês tenham aproveitado e compreendido o uso da crase, do A com H, do anormal. Sei que não é fácil, tem muitas regras, então por isso a gente precisa estudar bastante para compreender todas e fixar todas, né? Não adianta, é um exercício de treino mesmo, tá bom? Espero que vocês estejam bem. E por hoje é isso.